Olá, querido amigo, querida amiga. Espero que a graça do Senhor Jesus continue inundando a sua existência e que essa esperança viva liberte você cada vez mais dos enganos e da falta de fé. Aliás, você sabe que existe uma luta histórica aí entre os ateus e também aqueles que acreditam em Deus, que acreditam em Jesus Cristo. Essa luta ela tem se intensificado com representantes do ateísmo, fazendo apologia para que as pessoas se convertam ao ateísmo, demonstrando que não acreditar em Deus é libertador, que a pessoa que não acredita em Deus ela é mais inteligente, mais culta, e que o indivíduo que realmente tem a sua fé e acredita em Deus, ele é um enganado, um iludido, talvez uma pessoa um pouco mais fraca emocionalmente, que precise de uma muleta, de uma bengala para poder se conduzir durante toda a sua vida. Bem, a Bíblia tem uma visão um pouquinho diferente disso. A Bíblia, na palavra do Senhor, declara no Salmo 53, verso 1, o seguinte: diz o louco no seu coração, não há Deus. A Bíblia declara como insanidade um indivíduo que não acredita em Deus. Você sabe que existem muitos argumentos lógicos, filosóficos e racionais, além da nossa fé, para realmente termos uma crença na existência de Deus. Para mim, um dos argumentos válidos é o argumento da estética. Você já reparou esses filmes hollywoodianos quando eles querem apresentar extraterrestres? Você já percebeu que eles são incapazes de apresentar criaturas mais belas do que o ser humano? Você já percebeu que com toda a tecnologia, com toda a inventividade, a criatividade dos grandes gênios da produção do mundo, que gastam bilhões de dólares em um único filme, eles não conseguem criar uma criatura mais bela, mais bonita do que o próprio ser humano? Eles conseguem deturpar o que já foi criado por Deus, mas criar algo mais belo, impossível, nunca ocorreu e nunca ocorrerá. As pessoas precisam lembrar que a fé que nós temos em Deus não é uma fé cega, uma fé que simplesmente nós cremos e acabou. Não, existem argumentos lógicos que nos ajudam a crer. O nosso culto sempre foi racional diante do Senhor. Pare para pensar, por exemplo, na questão de Lavoisier. Ele determinou que a visão aristotélica do nascimento, ou da vida espontânea, não tinha sentido. Quando ele declarou a frase que nossos filhos aprendem desde cedo: vida provém de vida. Não importa as circunstâncias, não é? O indivíduo pode colocar qualquer objeto inorgânico em qualquer pressão, em qualquer temperatura, em quaisquer circunstâncias. Aquilo que não tem vida não produz, não gera vida. Esse é um princípio básico da biologia. Isso é ciência também. Aliás, o indivíduo que não crê em Deus, ele crê em outras coisas. Ele crê na ciência, ele crê na razão, ele crê na filosofia, ele crê em si mesmo. Agora, o ser humano sempre vai crer. Em alguma coisa, ele vai crer. Existem outros argumentos também que são bastante lógicos. Por exemplo, a questão da maldade. Você sabe que a maldade é algo real. Basta você olhar os noticiários, os telejornais, e você sabe que a maldade ela está impregnada na raça humana, em cada um de nós. E as barbárias, elas crescem a cada dia, a cada momento, são noticiadas e nós ficamos horrorizados. Agora, se a maldade ela não tem ética, se a maldade não respeita a criança, se a maldade não respeita idoso, se a maldade passa por cima de tudo, por que razão ela não tomou conta de tudo? Bom, existe uma resposta lógica para isso. É porque existe um Deus que põe limites à maldade. O livro de Jó declara que Deus ordena as ondas, até aqui virás e não passarás. Deus põe limites à maldade humana. Fez isso em Sodoma e Gomorra, fez isso no dilúvio e tornará a fazer quando Jesus Cristo voltar a essa terra. Eu e você temos uma fé e ela pode ser racional. Não precisa ser uma fé ignorante, destituída de lógica ou de argumentos que embasem a nossa fé. Por exemplo, você sabe que os
evolucionistas, aqueles que não creem na criação, declaram que o universo está em expansão. E eles então subentendem que está em expansão em função de uma energia que explodiu, né? Teve alguma coisa que explodiu. E aí então surgiu a teoria do Big Bang, que é talvez a teoria mais conhecida, ou mais famosa, ou mais popular do evolucionismo. Bom, se está em expansão é porque em algum momento houve uma força para que aquilo pudesse se expandir. Eles então deduzem que foi uma explosão. Mas a pergunta que se faz, tão básica e tão simples, é: ok, se explodiu, quando explodiu? O que explodiu? Sim, porque precisou existir elementos para que pudessem explodir. De onde veio o butano? De onde veio o gás hélio? De onde veio o nitrogênio? De onde veio o hidrogênio? Esses elementos químicos todos, quais são as origens dele? De onde surgiram? De onde vieram? Bom, essa pergunta ninguém sabe responder. A causa primeira da origem do universo, ninguém sabe. A gente não precisa voltar tanto no passado, não. A grande questão é: como surgiu a vida? Mesmo que por um passe de mágica, mesmo que esses elementos químicos sempre tivessem existido e que ninguém tivesse resposta para isso, de onde surgiu vida? De onde, como surgiu vida? Nenhum cientista no mundo é capaz de explicar isso. Uma outra pergunta ainda mais próxima de nós: depois que existiu vida, de onde da vida surgiu consciência, razão, sentimentos? A evolução não explica isso. Por isso, quando o indivíduo se declara ateu, quando se declara evolucionista, esse indivíduo também precisa ter muita fé. Eles se declaram os paladinos da razão, da racionalidade humana, da cultura, e eles querem rotular todos aqueles que creem em Deus como ignorantes, como pessoas fracas, mas eles também não têm as respostas. Logo, eu e você precisamos de fé para acreditarmos na existência de Deus e também muita fé para acreditarmos na evolução como um processo ou como uma resposta para tudo que eu e você vivemos. Eu e você precisamos entender aquilo que a Bíblia diz. O louco diz no seu coração: não há Deus. Você acredita em Deus verdadeiramente? Você tem buscado em Deus as respostas para os seus problemas? Infelizmente, muitas pessoas dizem acreditar em Deus, mas vivem como se ele estivesse morto. São os ateus práticos. Milhões de pessoas declaram crer na existência dele, mas simplesmente desconsideram no seu dia a dia ele como um Deus criador e mantenedor, um Deus que cuida, um Deus que ama, um Deus que protege. Eu quero convidar você a ter muito mais do que uma crença, uma ideologia em Deus. Eu quero que a sua esperança viva seja tão concreta, tão verdadeira, que Deus faça diferença em cada detalhe da sua vida, em cada momento, em cada segundo. Eu e você devemos, com a nossa fé racional, lógica, buscar Deus e colocar em prática a vontade dele na nossa vida. Aí sim fará sentido crer em Deus. Porque se você acreditar em Deus, mas agir como se ele estivesse morto, não faz muito sentido. Não faz sentido você gastar tempo indo à igreja, lendo a Bíblia, se você não faz a vontade desse Deus Criador que te ama e que entregou o seu único Filho para que você tivesse esperança, esperança real e esperança viva. Que Deus abençoe você e toda a sua família.